Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Lembrando que o programa Inacreditável segue todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, hein? Passamos álcool em gel aqui todo no estúdio. Estamos mantendo um distanciamento de 1 metro aqui cada um. Hoje sem a presença de Fernando Pereira. Marcelo Santos, o que aconteceu com o Fernando? Boa noite a todo mundo aí, os ouvintes. Acho que o Fernando ficou preso na greve do metrô. Ele deve ter se enganchado na saída da porta. Sabe quando a porta fecha? Prendeu, porque ele é grandão, né? Sim, sim. Acho que ele ficou preso lá e machucou o tornozelo e não vê, só pode ter sido isso, né? Ele vai ter que dar uma grande explicação pra gente por ter faltado no programa de hoje. Bom, antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria de dedicar esse programa ao Rodrigo Rodrigues, nosso companheiro jornalista, que brigou bravamente nos últimos dias contra os efeitos do Covid-19. Queria realmente deixar aqui o meu carinho para toda a família dele, para todos os amigos. Um ser humano realmente que até se emociona em falar, porque é uma pessoa muito querida, uma pessoa que somente a movimentação desses dias na internet percebe, né, o carinho que todos sentiam por ele. Que o Rodrigo, onde quer que esteja em paz e que a família possa ser confortada no dia de hoje. Queria apresentar aqui, foi companheira do Rodrigo, Renata Falzoni, jornalista, precursora da videoreportagem na TV brasileira, produtora de documentários históricos para a ESPN Brasil. Pedalou, olha, mais de 30 países, não é mole, hein? Tem gente que não pedala daqui na esquina. Foi comentarista do Mais São Paulo, da Rádio CBN. Olha o currículo dela. Venceu o Mob Filme com o filme Elo Perdido, o Brasil que Pedala, de 2018. E atualmente é responsável por um portal visitadíssimo com mais de 190 mil inscritos, o Bike é Legal. Tem site, né, e canal do YouTube. Muito boa noite, Renata. Boa noite, Paulinho, boa noite, Marcelo, super boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui. Que prazer estar aqui, viu? Grande prazer. É um grande prazer, é nosso, meu Deus. É um nome realmente histórico, não só da TV brasileira, como também de todas as mídias. Renata, você conviveu, né, com o Rodrigo há algum tempo? Sim, eu fiz ESPN desde que começou, de 95 até 2013. Só que a minha área não era exatamente futebol, eram os esportes radicais e os esportes que não de grupo, né, individuais. Basicamente o ciclismo. E por isso que nós convivemos. A ESPN começou numa casinha, né, Paulo? Então nós éramos poucos e muito... Era nos estúdios da Tupi, né? Exatamente, onde ela começa, na verdade, numa casinha e tinha como apoio de gravações, onde hoje é o prédio da MTV. Tá. Né? Você tem o prédio da MTV colado ao prédio onde foi o SBT, né, do Silvio Santos. Sim. Depois dessa casinha nós mudamos para uma outra maior e depois nós mudamos para... Nós, imagina, já não estou na SPN um tempão, né? Mas eu fazia parte da equipe. Mudou-se para esse prédio imenso que é colado na MTV, que pertence ao Grupo Silvio Santos. Você pegou uma época de ouro da ESPN, né? Hoje foi. Realmente as coisas mudaram bastante, mas o Trajano conseguiu transformar a ESPN num canal de absoluta relevância, né? Não só assistir com o boicote que tinha das TVs fechadas, porque era o pacote mais caro, e conseguiu popularizar a transmissão de esportes que ninguém dava espaço, por exemplo, os esportes que você cobria, né? Interessante, Paulinho, você ter falado isso, porque o Zé Trajano, que foi quem me levou para a ESPN em 95, foi o mesmo responsável por me levar para 10 anos antes, mais que 10 anos Folha, antes, né? Folha de São Paulo. Tudo que eu queria nessa época, nos anos 80,
era trabalhar como fotógrafo num grande jornal. E aí ele me levou para a Folha de São Paulo, justamente porque ele não tinha à sua disposição mulheres fotografando. E era o tempo áureo de Hortência, da Paula, da Moza, né, Não faltava assunto, né? não faltava assunto, mas faltava fotógrafo para entrar nos bastidores. E curioso que eu entrei fazendo essas fotografias, dali a pouco, no mesmo mês, me chamou a Playboy para trabalhar com eles, por causa da sutileza da linguagem que eu conseguia criar, sim. né? Um bastidor muito íntimo, nada invasivo, mas muito íntimo, das meninas nos vestiários, na concentração. Com isso eu conheci também o Mauricinho do vôlei, né, que é o Maurício da SPN, não sei se ele continua lá, veio trabalhar conosco. Foi um grande grupo que se formou legal, né? nos anos 84, 85, na Folha de São Paulo. E aí o Zé Trajano saiu, foi para a Itália, né, promoveu muito, né? A ESPN. E aí depois veio para a ESPN, e aí foi só por causa dele mesmo, desse conceito é bom, então faz, que a gente conseguiu desenvolver a videoreportagem, porque a videoreportagem, ela é, em última análise, uma profissão até hoje, entre 1000 aspas, ilegal. Porque o sindicato requer um cameraman, um produtor, um repórter. Detalhe, você fez a videoreportagem num tempo em que os celulares acho que nem tinha celular. Então, era uma grande dificuldade, não só o equipamento, para editar, para fazer tudo no tempo correto, né? Hoje em dia o camarada vai fazer uma reportagem com celular, ele é um estúdio, o celular é um estúdio. Naquela época que você iniciou foi muito pioneirismo, porque realmente é muito difícil. A técnica foi o que permitiu a gente evoluir. Porque mesmo as primeiras câmeras, elas tinham que se provar melhor qualidade de vídeo, e depois elas conseguiram ser melhor qualidade de áudio também, do que uma câmera beta, que pesa 15 quilos, que requer toda uma equipe. Agora, não tinha e nunca teve, nem nunca vai ter, dinheiro para investir em produções de montanhismo, de ciclismo de montanha, essas matérias que não cabe uma equipe grande. Sim. Você vai atravessar uma gruta, por exemplo, você não vai levar uma beta, você vai levar as coisas pequenas. Então, daí que teve um espaço para você mostrar coisas que corriqueiramente não se cobriam, e a gente evoluiu. Foi uma época que eu amei. Em 1990, nós entramos em 95, mas no ano 2000 teve uma revolução bem grande lá nos canais ESPN, foi quando saiu o grupo Abril, Tá. e compra toda parte o grupo que era a ESPN, que depois veio a ser a Porque Disney a e tudo. ESPN começou como TVA Esportes e TVA Filmes, eram 2 canaizinhos. Depois é que desdobrou, só tinha programação da ESPN Internacional. Aí vocês Isso. que fizeram, desbravaram aquela emissora toda. E eu tiro muito chapéu pro Trajano pela nacionalização do conteúdo e também dos termos. Por exemplo, o programa não se chamava Sport Center. Nem me lembro como é que era algum nome em português. Ele aportuguesava, né? Depois quando vinha, por exemplo, em 2000, passou a se chamar Sport Center. Passamos a falar ESPN, não ESPN, ESPN. A gente tinha todo uma obrigatoriedade de manter algumas coisas da marca, né? Mas quem sou eu para estar falando? Eu estou há mais de 5 anos fora da ESPN, né? Mas 6 anos fora da ESPN. Mas você fez né? parte num momento histórico. Isso para dizer que o Rodrigo Rodrigues foi um grande parceirão mesmo, foi uma pessoa que... Mais uma vítima precoce desse vírus mega maldito, né? Exatamente. Marcelo Santos. Ó, senhora aqui, de novo, Paulinho, ó, que maravilha, as mulheres sempre melhor, tá certo? Tá sendo valorizada, parabéns, só for pioneira, entendeu? Precisa acabar com essa coisa de machismo aí, Ana, que eu já vi de tudo, que eu sou velha, a senhora não tinha nascido, entende? E a senhora trouxe agora o poder, tá certo? Olha, quanta coisa pioneira, né, Paulinho? Exatamente. Então, por exemplo, que nem eu, a minha mulher, graças a Deus, é mais competente que eu, sabe? Bem mais inteligente e melhor ainda, ganha mais que eu, melhor ainda, entendeu? Então, a senhora, deixa eu falar, porque eu tô lembrando, a senhora tá falando do lugar, era do lado daquela pizzaria que tem a lanchonete, a padaria lá, que era... Padaria Real. Opa, lá no Sumaré, eu lembro, eu vi o José Trajano ali, sentado com os amigos na mesa, tomando um chopp e pedindo a pizza, porque eu vou dizer uma coisa, não é merchan de não vem me acusar. Eu nem não vou lá muitos anos. A melhor pizza de balcão que tinha em São Paulo era lá, né? É bem muito não, boa. além do balcão sentado. E o Zé Trajano,
A senhora não sabe, mas eu sentava lá, batia papo com ele, viu? Porque Muito ele tava- verossímil, muito Olha, verossímil. lá na Real, lá do lado que tinha as MT, como é que fala? MVT, essa coisa aí, que vinham as modelos ali magrinha, viu, entrar. A senhora é pioneira, então, Paulinho, que honra pra mim, viu? Você falou em modelo e ela falou em Playboy, e eu sei que ela foi, segundo a declaração dela mesma numa das entrevistas, paparazzi da Playboy durante 4 anos. Olha, e foi paga pra isso, hein? Você imagina que o que você pegou de flagrante que você nunca contou pra ninguém e vai contar pra gente aqui hoje? Ah, Paulinho, essa é uma coisa curiosa. Então, logo eu entrei na SPN e trouxe aquelas fotos singelas, porque eu nunca fui de roubar foto, mas Sim. também você vai chegando e fotos maravilhosas mesmo. E aí a Playboy me chamou para fazer uma coluna chamada Clique, Uhum. que era a última página da revista. Tá. E eu logo me apaixonei porque todo mundo que trabalhava na Playboy, que eram os dirigentes, eram pessoas não só inteligentes, mas cultas. E são duas coisas que eu prezo muito do ser humano, né? Inteligência e cultura. Então era uma delícia para aquela redação. As entrevistas eram ótimas. Maravilhosas, Playboy, né? Verdade, Maravilhosas. Verdade. Então, assim, eu ia para as festas, eu virei setorista do Gallery, setorista daquele hipopótamos, como é que chama? Que legal. Banana Café, né? Que tinha atrás do... Só lugar gostoso de ir. Eu ia lá, sempre vestidinha de preto, chegava de bike, tinha lugar para parar minha bicicleta. Legal. E aí fazia as fotos da noite, mas eram fotos assim, mais assim, não tinha... Assim, a palavra paparazzi se adequa, mas não era uma coisa roubada. Sim. Também não era uma coisa que o cara consentia. Mas aí Ia no ele- jeitinho. Agora, a foto é engraçado, eu nunca falo muito nesse assunto, mas a foto que talvez tenha pegado tão forte, que depois numa exposição me deu capa da Vejinha, foi um nu que eu peguei, aí sim, bem roubadinho, dentro do vestiário masculino, eu tava com um pezinho lá de fora, outro de dentro, do Chico Buarque. O Chico Buarque Nossa. saindo do banho, tá, porra, pelado não. E tá, aí a gente fez uma Sensacional. foto do Chico, aí depois ela foi exposta. Mas a armadura saiu na foto junto dele ou Toda, não? toda. Então as mulheres já caíam por ele com os olhos azul dele, né? Deve ter feito a fila enorme, né? Foto preto e branco, né? PB, como a gente trabalhava na Mas Sensacional. eu vou só me lembrou essa época boa, porque é o seguinte, porque a gente tomava os cafés da manhã lá na Real, já falou, pode falar, Real, lá todo mundo conhece do Sumaré, né? É. Sabe quem ia lá? Ia o Atala, que morava lá perto, tá certo? Eu via o Casagrande, muitas vezes eu via aquele do Parmeira lá, o cara do esqueci o nome, ele ia lá com aquelas caminhão lá, que é VSUS, ou SUV, sei lá como é que chama, com um monte de modelinho, umas mulheres magras, mas eram mais de dia, porque de noite, quando eu tava trajando lá, quando eu tava no shopping, que a gente falava de um monte de coisa, política, por exemplo, porque eu sou da época do Getúlio. Os Trajano era criança. E a gente falava das coisas lá, estava todo mundo junto. Então, a senhora está falando uma época que me dá saudade. Então, eu quero saber do seguinte da senhora. Hoje, a senhora trabalharia de novo? Como assim, fotógrafa? Nossa, adoraria. Não, mas nessa área de moda ou coisa assim? Ou recusaria? Ou seria não mais de vestiário feminino? Podia ser masculino? Põe a gente na atualidade disso. Como é que seria? Olha, eu hoje, nessa área de fotografia still, né? Porque eu continuo fotografando muito de outra maneira, né? Marcelo, eu trabalho fazendo filmes e filmagens, mas com câmeras fotográficas. Agora, a foto still mesmo parada, aí eu estaria muito mais interessada, por exemplo, em fazer um projeto que eu nunca segui à frente, que seriam grandes portrés de pessoas da nossa idade, porque por mais que você fale que eu não era nascida quando você já era velho, não é bem assim, né, Marcelo? Pegar o pessoal coetâneos e fazer um belo ensaio fotográfico, talvez eu gostasse. Com textos, com fotos minhas e textos da própria agora pessoa. eu vou surpreender o Paulinho aqui. Porque quem é velho, sabe, eu me preparei, viu, para sua entrevista. Fez aqui. muito bem. É o seguinte, porque é o seguinte, o pessoal fala, mas o Fellini, que era o grande diretor italiano, o paparazzo vem dali, o pessoal não sabe, era o nome do fotógrafo do filme da Dolce Vita, branco e preto, sabe como é que é? Aliás, que belo filme. Exato, então ele tirava as fotos de todo mundo na hora de surpresa, os artistas, o pessoal iluminado. Então, paparazzo
Viu, pessoal que está assistindo aqui, que velho, aprenda o meu Minuto Cultural. Virou apelido, sabe assim? Do cara que é o fotógrafo que rouba a foto dos artistas do cara, porque era o nome do cara. Olha que incrível. E aí o plural de paparazzi italiano é paparazzi, entendeu? Então agora vocês aprendam, seus ignorantes, que quando fala paparazzi é porque veio do grande Fellini, o gênio do cinema. Olha só. Marcelo Santos, a gente falou de locais interessantes que ela trabalhou, frequentando hipopótamos, tal, mas ela frequentou um lugar também que não foi mole e eu soube que lá você quase morreu, hein? Serra Pelada. Nossa, você fez a lição de casa, Paulo. Ô Paulo, tudo que é coisa pelada, ela teve, ó. Mas ali... Falou de pelada, ela tá lá, pô. Mas ali o negócio foi feio, ela vai contar. Mas o mais engraçado é que a gente não chegou nem no ano 90 ainda, né? Tudo isso nós estamos na década de 80. Depois que eu fiz Playboy há muito tempo, olha que interessante, como é que foi que eu fui parar na Serra Pelada? Também pela revista Playboy. E eu fui fotografar o show de uma atriz pornô na Serra Pelada. Tá. Então mulheres não entravam, então eu fui fotografar um show de música. Não era aquela do Chacrinha? Sol, o nome dela era Não, Sol. porque eu soube que tinha uma Rita Cadillac. A Rita Cadillac. Ela não fez show na Serra Pelada? Ela fez Fez sim. ou não fez? Fez sim. Carandiru, um monte de lugar. Carandiru. É. Mas na Serra Pelada não foi? Eu acho que sim. Que ela Você até tá falou falando- que o pessoal respeitava ela, que tratava ela bem, né? Os garimpeiros. Não teve uma coisa assim? Eu me lembro E disso. quem que a senhora fotografou? Lá, aí eu fui fotografar a Sol, que ia dar um show de striptease lá na Serra Pelada, e a Playboy estava fazendo esse perfil da Sol. E quando a gente chega lá, chega de noite, tudo, aviãozinho pequenininho, de Marabá, vai pra Serra Pelada. No dia seguinte, quando a gente acordou, um maior alvoroço na cidade, a rádio da cidade é ao vivo. Tinha caído uma cava. O que é isso? Você está cavando um buraco e a beirada superior do buraco despencou, desmoronou e soterrou uma porção de garimpeiros com morte imediata de uns 20. Nossa. Rapidamente, eu saí do hotel ouvindo aquela balbúrdia e fui lá e desci na cava. Só que existia, eu não sei como é que é hoje Serra Pelada, estou falando de 1986. isso. Aham. Existia uma superstição que dentro da cava não entra nem mulher nem padre, que dá azar. E quando eu estava lá embaixo já fotografando, eu vi uma horda de homens querendo me pegar de porrada, porque eu estava fotografando o infotografável, que seriam retirada de corpos soterrados, uma cena Que eles realmente de queriam horror. esconder, porque, né, por razões, né, óbvias para poder Tinha não um ter problema. sindicato, existia uma série de coisas assim. A responsabilidade poderia ter sido, porque o beneficiamento, você loteia aquilo em lotes de 2 por 2. Você sorteia. Então você vai cavando um buraco de 2 metros por 2 metros. Se o teu vizinho não cava, a beirada do 2 metros vai cair, porque você não tem sustentação. Você desce um buraco, ele desmorona para cima. Então, a cooperativa dos garimpeiros era obrigada a beneficiar o barranco. Tá. E segundo o que eu apurei, eu não posso dizer que isso é verdade, porque não teve uma apuração Profunda, né? profunda, nem forense, né? Por causa disso, poderia recair sobre os garimpeiros a responsabilidade sobre aquele desastre, aquelas mortes. Você conseguiu publicar o material? Não, acabei, não. E mandei aqueles filmes para Veja, porque eu consegui um portador, era tudo filme na mão, portador. Tá. O principal filme sumiu. Eram 13 filmes, só voltaram 12 na minha mão. Nossa. Aí começou aquele alvoroço, pega a menina, pega a menina. Foi engraçado, Marcelo, porque eu cheguei naquela Como escada. assim pega a menina? Porque pega a menina que está lá fotografando, pega a máquina. Por quê? Ah, isso daí toda vez naquela época que as pessoas não queriam que você fotografasse, eles vinham gentilmente, arrancavam a câmera, abria a câmera e arrancavam o teu filme, né? Dava uma rasteira. Dava uma rasteira, arrancava o filme e botava sol no filme, né? Então eu saio correndo e pego, né? E pego a escada, né? Aquelas escadas, o apelido dela é Adeus Mamãe. E aí começa a subir, aí vem um cara falando, não sobe por aí porque a escada acaba num barranco. Nossa. Imagine, eu era escaladora naquela época. Eu, Nossa. com 2 câmeras aqui penduradas, mais a bolsa, subir, chegou no barranco, travessia, subi, saiu. Veio um camburão da Polícia Civil, me catou, me levou para delegacia, me deixou presa e me tiraram da cidade, porque Deus do eles céu. estavam querendo me linchar, olha só. A Passado uma semana eu voltei para fazer, inclusive, o show da Sol, tudo. A E aí senhora- teve um forrozinho.
né? Aham. E eu estava dançando, eram pouquíssimas mulheres lá, tinha que dançar com todo mundo. Mas nunca houve risco mesmo de segurança para a senhora? Ser Teve, mulher? sim. Esse foi um Teve. risco gravíssimo. Não, digo por ser mulher, de algum, sabe assim, homem e mulher, não. Isso, Não, eles não. respeitavam, é isso que eu quero saber. Eles respeitavam, mas eu também não estava na zona, né? Eu estava na Serra Pelada com autoridades, porque eu estava fotografando. Mas se não o tivesse, show. a senhora acha que podia ter risco mesmo de Não. violência? Não. Não. É um local de trabalho em que eles estavam se divertindo, não era Não. uma coisa, né? Não era um ambiente Ó, de desrespeito. Eu tiro o meu mas era um chapéu, ambiente muito chapéu, masculino. eu tiro o chapéu que é o boné para a senhora, sou maravilhosa. Olha que pioneira, não é corajosa. Sem dúvida. Ó, as mulheres são o sexo mais gênero, chama forte, maravilhoso. Ó, tá vendo? O pessoal fala, a senhora, eu quero um autógrafo depois. Viu? Deixa eu só finalizar. Eu estava dançando forró. E aí veio o cara, né, dançando comigo, né? E falou assim, olha... aí eles tinham dito que eu era espiã da Vale do Rio Doce. Esse era o motivo deles estarem me perseguindo naquele momento, que eu era espiã da Vale do Rio Doce, que queria privatizar o garimpo. Eu falei, não, eu não sou espiã da Vale do Rio Doce. Imagina, eu sou jornalista. Estou trabalhando para a editora Abril. E aí o cara falou, olha, é o seguinte, dona, nós não acredita que a senhora não é espiã da Vale do Rio Doce, mas nós te respeita, pelo jeito que você subiu a Deus Mamãe. Sensacional. Nós te respeita pelo jeito que você subiu a Deus Mamãe. Eu falei, então tá bom. E você foi sozinha nessa aventura? Não, eu estava com o Jefferson, não me lembro o sobrenome dele, que era o jornalista da Playboy, junto com a comitiva da Sol, que era ela mais um manager dela. E quando te Mas eram os cercaram? quatro. Quando te cercaram, eles estavam onde? Ah, mas imagina, o Jefferson tava... ninguém desceu porque eu desci a escada, né? E subi pela mesma, né? Sim, Não sim. é exatamente uma... Tem que gostar de altura, né? Você tem que Tem que gostar de tem que aventura gostar. e você, certamente, pelo histórico, gosta bastante. É. Bom, vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta, programa inacreditável aqui na sua Vibe Mundial FM, hoje com Renata Falzoni. Eu já vou aqui colocar ela aqui na parede, hein? Você vai ser candidata a vereadora? Nossa, não imaginei que você faz essa pergunta. Eu estou pré-candidata, né? Pelo PV. É engraçado que eu já tive uma experiência igual a essa em 96. Sim. De lá para cá eu falei não a todas as perguntas, todas as propostas. E agora não sou eu, a Renata Falzoni, que está pré-candidata. Eu aceitei um desafio, tem uma tremenda equipe pela pauta. Pela pauta. É pela pauta. Tornar São Paulo uma cidade mais legal, uma cidade acessível para pedestres, acessível para ciclistas, acessível para as mulheres. Uma cidade melhor para todos, e principalmente mulheres, que consequentemente crianças, idosos, pessoas com deficiência, com foco na mobilidade ativa. Ah, então já vamos discorrer nessa pauta. Olha, evidentemente de pré você vai ser candidata pelo discurso, eu tenho certeza absoluta. E o que você acredita que precisa muito ser mudado no atual sistema para que as pessoas possam se locomover melhor na cidade de São Paulo? Essa é uma boa pergunta. São Paulo é uma megalópole, então a gente não pode falar de coisas generalizadas, mas uma coisa que eu posso generalizar é a gente ter muito mais cuidado com as pessoas nas ruas. Então, assim, a gente fala... Você mesmo estava comentando, eu não pedalo por uma questão de segurança. Isso. Então, a questão da segurança, ela está intrinsecamente ligada, não só à segurança patrimonial, de você ser literalmente assaltado, mas na forma como quem está num veículo mais pesado dirige. Que né? tratam os motoqueiros, as pessoas que andam de bicicleta como inimigos, né? Pois é. É isso. Então, a gente vinha num processo, se você for olhar a Organização Mundial da Saúde, o que ela fala para você diminuir as mortes no trânsito, a lição número 1, que é mais dolorida, é você diminuir a velocidade das pessoas nas ruas. Calma. Isso não significa que você vai devagar ao ponto de ficar insuportável, não. Quando você diminui a velocidade, você acalma o trânsito e você aumenta a fluidez. Você aumenta a velocidade média. Só esse conceito que a gente abandonou nessa atual gestão, infelizmente, você consegue fazer com um trânsito mais calmo, que flua melhor,
e seguro, principalmente para aquele que está fora do carro. Tá. Então nós tivemos assim durante muitos anos 4 mortes por dia na cidade de São Paulo, eram 2 pedestres e 2 motociclistas. E passageiros, não estou querendo que passageiros morram, mas você não pode ter essa desproporção de quem está fora do carro está morrendo por causa de todo um sistema, né? Sim, sim. Então São Paulo consegue sim melhorar para todo mundo, acalmando o trânsito, desenhando as ruas de novo para acomodar todos os modais. Então, por exemplo, hoje você pega uma avenida de 4 pistas, ela vai ter uma fluidez de X carros por hora. X carros por hora. Uhum. E poucos pedestres espremidos. Se você pega numa rua dessas, tem, por exemplo, um livro maravilhoso da Bloomberg. Você pega, deixa 2 pistas para carro, tá lá. Vai uma pista para transporte público, outra para ciclista e aumenta a calçada, priorizando você ter a mobilidade ativa combinada com o transporte público. Hoje, transporte público, em tempos de pandemia, a gente tem que realmente reformular. Sim, sim. Reformular. Se você me pergunta como vai ser o mundo no pós-pandemia, uma certeza eu tenho. No primeiro mundo é mobilidade ativa, pé de bicicleta lá em cima, menos transporte público cheio, que é onde você realmente contamina as pessoas, e muito mais prioridade à mobilidade das pessoas a pé de bicicleta. E intermodalidade. Por exemplo, São Paulo, a única coisa boa que aconteceu em São Paulo nessa quesito de fomento, ela saiu inclusive por muita pressão dos ciclistas que estão atuando, né? Porque assim que começou a pandemia, liberou-se o rodízio. Então, você... Não Deus acuda. se você pensar que só 30% das viagens são feitas em carro, então você liberou 15% das viagens. Uhum. 15% das viagens não é a viagem, que são os Sim. trabalhadores essenciais que não tem carro e não é essa maneira como se locomove. E se proibiu, no primeiro momento, o estacionamento das bicicletas nos bicicletários do metrô e se proibiu a entrada das bicicletas dentro do metrô e do trem nos horários que podia. Não faz o menor Rapidamente sentido, né? a gente mobilizou, não mudou. Então agora você pode inclusive entrar nos horários que já podiam, que é depois das 8 da noite, fim de semana e sábado de tarde, fim de semana, o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E você também pode fazer essa intermodalidade durante o dia, entre 10 e 16. Eu não sei se é exatamente esse horário, porque você ampliou a intermodalidade. Por que eu estou falando isso? Porque é uma maneira boa de você conseguir trazer os trabalhadores das periferias para dentro. Cidades como São Paulo têm uma coisa muito difícil de você comparar com cidades europeias, que é o fato de que a gente traz 5 milhões de trabalhadores em tempos normais da periferia para o centro para trabalhar. Isso significa um transporte público pendular, abarrotado e insustentável, porque é aquele... Isso não tem dinheiro que pague, isso é muito insustentável. Então, o colapso que a gente vai ter vai ser o transporte público, certamente. Que modelo você acha que pode ser adotado para São Paulo, que se encaixa mais com São Paulo? De que país? Modelo comparando com outros? Isso. São Paulo é uma cidade única, mas se você pensar Bogotá, por exemplo, estamos falando terceiro mundo, uma cidade que está sendo gerida por uma mulher, Cláudia Lopes. Primeira coisa que ela fez saiam do transporte público e colocou 117 quilômetros de ciclovias provisórias. Mas assim, uma coisa é você colocar e outra coisa é você colocar e falar. Motorista, cuidado que vai ter mais ciclista. Trabalhador, não pegue o Millennium cheio. O Millennium é o sistema de Transporte coletivo, ônibus. Em massa, isso, em massa, tá. que foi inspirado lá em Jaime Lerner, lá em Curitiba. E hoje a gente importa com o nome de BRT, né? Bus Rapid Transit. Então, sai do Brasil, vai para lá, para os Estados Unidos e volta com as siglas americanas. Ela colocou 117 quilômetros e eles estão saindo da pandemia com muito cuidado na mobilidade. Que se entende que é a hora da mobilidade onde você potencializa a virulência do vírus, né? Outras cidades da Europa, por exemplo, um país como a França, está dando 50 euros a cada cidadão que quiser desentocaiar uma bicicleta no fundo da garagem. Esses 50 euros você tira a bicicleta, dá um trato e começa a andar. Também tem um esquema na França como um todo de 400 euros que o patrão pode pagar para o funcionário que vende bicicleta e ele vai deduzir esse dinheiro de impostos. Sendo que toda uma coletividade de ciclistas, cicloativistas, as organizações estão trabalhando para, no pós-pandemia, as pessoas, em vez de saírem do transporte público e para o carro, que é uma tendência, saírem do transporte público e com conforto e com competência para a mobilidade ativa. Porque você sair andando de bicicleta, você precisa ter um certo
confiança. Sim, e um preparo também. É, Né? então São Paulo está interessante porque São Paulo, nesses 3 anos, a gente ficou basicamente negociando que não se desmanchasse a malha cicloviária da gestão anterior. Aí conseguimos, não vai ser desmanchada e vai ser ampliada. Então nós estamos, nesse tempo de pandemia, Queriam com aquele destruir caixa, mesmo, né? Queriam acabar com tudo, impressionante, né? custou o fígado dos ciclistas isso. Não só conseguimos fazer com que construir ciclovia é como construir escola, como construir hospital, saúde, educação, mobilidade ativa, não é uma questão de partido e sim um plano de governo. Claro. Então, quando a gente saiu de uma gestão, entrou outra, dizendo que ia destruir, a gente consegue fazer com que não destrói, calcado num trabalho maravilhoso, Marcelo. Olha só, colocou-se todos os 400 quilômetros de ciclovias e plantou-se com acidentes com morte, lesão e morte do trânsito. O que aconteceu? Entenderam que por onde passam estruturas cicloviárias houve uma redução de média de 61% de mortes e lesões generalizada, também de motoristas. Quer dizer, a estrutura cicloviária, ela humaniza a cidade, ela traz segurança, mesmo com problemas. E agora nós estamos aguardando a construção de 173 quilômetros novos de ciclovias, a reforma de 320 daquela malha cicloviária primeira, com conexões, o que é muito importante, e eventualmente a remoção de 12 quilômetros, que a gente não ia ganhar tudo, né? É, também. Não, mas realmente é um trabalho muito legal. Quer dizer, eles convenceram o pessoal que queria tirar o governo com fatos, né? E contra fatos não há argumentos. Marcelo Santos. Então, a senhora, eu não sabia que a senhora vai ser vendedora, é isso? Vai ser vendedora. É isso? Não, o que era? Vereadora, Marcelo. Ah, veio. Pré-candidata. Um pouco. Isso é político, né? Então, qual partido? Vai ser vendedora na campanha que ela vai se vender, o projeto dela. Vai se vender, pessoal, político. O projeto dela. Falando político se vender, já tá falando coisa aí. Não, vem cá, então, a senhora que partido que é que vai ser? Eu tô pré-candidata pelo PV. O que é PV? Partido Verde. Ah, o pessoal que come salada, vegetariano, é isso? É, exatamente. O pessoal que come salada. O tá. pessoal que come salada e que realmente questiona... Paulinho, faz sentido, o partido do verde, da salada, que faz bicicleta, que é esporte. Não, mas deixa eu perguntar um negócio. Eu sou fascinado, isso que eu só falo dos países, né? E eu tenho idade e eu lembro. O pessoal da Europa, lá, nos anos 20, 30, tudo bicicleta, tudo que você vê de foto, filme, tinha o hábito, né? E os Países Baixos que eles falam, eu não sei porque fala País Baixo, que todo mundo lá tem 1,80m, 1,90m, o pessoal, né? Fala que é Países Baixos, só tem cara alto lá. Que eles fazem a Holanda e tal, todo mundo anda de bicicleta, é normal andar de bicicleta. Então a pergunta é, nesses mesmos anos aqui, São Paulo era outra cidade. Não tinha tanta bicicleta, mas tinha um pouco. A senhora acha que nesses países da Europa continua o mesmo número de gente andando de bicicleta, eles mantêm isso aí? São Paulo não tem a dificuldade que tem muita subida e descida, que nem falamos lá dos bairros. E o pessoal que for trabalhar de bicicleta tem que se trocar, como é que é a roupa, sabe? Anda de longe, sua, isso, ó. Terceira coisa, né, da violência que vocês falaram. Realmente, os carros não percebem. E tem uma coisa que me falaram, um engenheiro, que o lado direito lá, que às vezes não é nem por mal do motorista, ele tenta respeitar, mas... Diz que é cego o negócio lá, cego lá, ponto cego lá, que o cara às vezes não vê. Isso é uma coisa. Segundo, como é que os caras andam? Então, ciclovia, que a senhora falou, é perfeito, porque dedicou o espaço para eles. Mas já a moto dá problema, porque você falou, né? Correto. O pessoal vê o motoqueiro como inimigo, mas também vão ver o outro lado. E eu vou chegar tanto na bicicleta também. Muito motoqueiro, motoboy, me perdoa. Eles são trabalhador, tem que proteger, coitado, estão ralando e são vítima de muito motorista ruim, grosso e maldoso. Mas tem uns caras que são meio doidos também, eles são imprudentes. Tem uma cultura do enfrentamento, é um problema, motoqueiro. Tem muito motoboy que faz cada loucura e eles estão pedindo, cara. E aí tem um amigo, para a senhora entender, Paulinho, você que conhece essa história de motoqueiro e motoboy, o amigo falou assim, Pô, Marcelo, se cair o motoboy e eu quero parar o carro para ajudar, às vezes dá vontade de não parar, porque todo mundo vai achar que eu que atropelei o motoboy e vai juntar 10 motoboy querendo me bater. Porque as primeiras coisas que o motoboy, eles têm que se defender, eu entendo, mas eles acham que o cara já atropelou, já bateu, então precisaria mudar esse clima de guerra. Então, todo mundo tem que respeitar a moto e o pessoal da moto tem que andar com prudência. E na Europa também, eles usam moto, a cidade é diferente. Precisa ver o que tem de São Paulo, que a senhora é candidata,
para melhorar. E última coisa que está na mesma coisa. Eu já andei na ciclovia aí, o tataraneto me deu as bicicletas para andar. Sabe o que eu percebi? Eu achava que era todo mundo ia ser Partido Verde, tudo assim, civilizado. Só um minuto. Não, só lembrando que ela é pré-candidata, porque senão vai dizer que ela está fazendo campanha Não, antecipada, ela é pré-candidata. É pré-primário. Pré-primário. Na minha época era pré-primário. Então, eu estou andando lá, viu, senhora, viu, Paulinho? Eu fiquei chocado, os mesmos cara barbeiro que tinha na rua, tinha lá, cara sem capacete, me dando fechada, brincando comigo, um me bateu, me derrubou, o senhor entendeu? Ou seja, será que o problema da civilização e da educação, que tem que existir sempre, se a pessoa não se cuida e respeita na rua, muitos deles eu vejo que também não respeitam na ciclovia, deviam respeitar. E já vi acidente acontecer. Então, como a senhora poder, eu estou muito animado com a sua vontade de pré-primária aí, porque não adianta só ter a bicicleta e ter a ciclovia. Ou ter o lugar da moto respeito. Se as pessoas que também usam moto e usam bicicleta não respeitar a si próprio lá, e os outros que estão andando, tem pedestre que eles não respeitam. A senhora já viu isso aí, não viu? O cara vai passando direto e o pedestre. Então, como que a senhora acha que pode ter uma campanha de educação para tornar a vida com bicicleta, que é maravilhoso, é esporte, é saúde, né? Tem menos poluição, né? Tá certo? Bicicleta. Numa cidade tão grande como São Paulo, e que também, infelizmente, eu tenho que contrapor. Tem gente que você vê em ciclovia, no passeio lá, fazendo como é que chama? Barbeiragem, tá certo? É isso. É uma pergunta longa, Marcelo. Bem longa. Bem longa. São 3 em 1, para eu já ganhar tempo, porque assim Não. eu paro de encher a paciência da senhora. São 3 em 1. Mas eu vou responder Que de misturou forma a Europa, misturou conceitual. aqui, que a senhora falou. Então. Quando a gente fala da Europa, a Europa são muitos países. Então eu não vou nem comparar com a Europa, vamos falar de Brasil. Quando você pede para um cidadão obedecer regras, ele tem que obedecer regras. Agora eu pergunto de vocês, quem de vocês já nunca atravessou fora da faixa de pedestre? Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque a faixa de pedestre não está na tua linha de desejo. Ela está num lugar que não atrapalha a circulação dos carros. Então, veja bem, todo o desenho da cidade, capítulo número 1, todo o desenho da cidade, ele inclui os motoristas e marginaliza todo e qualquer pessoa que está fora disso. Então, a gente atravessa onde é seguro, que nem sempre é onde tem a faixa de pedestre. Muitas vezes eu evito aquela faixa de pedestre, porque o motorista vira à direita, acelerando, não vai parar mesmo, então é melhor eu atravessar fora da faixa, no meio do quarteirão. E tem uma outra regra que talvez ninguém que esteja nos escutando saiba, que se você tem uma faixa de pedestre a mais de 50 metros de onde você está, você pode atravessar onde você bem quiser. Quer dizer, nem todo mundo é obrigado a atravessar na faixa de pedestre. Só foi uma provocação. Uhum. Então, o que eu digo? Marginal, ele é um marginal. Ele não tem regra. O pedestre e o ciclista, da maneira como São Paulo está desenhada, ele não tem opção a não ser um marginal, em sobreviver à lei. Então, você tem que, 2 frontes. Acalmar o trânsito. E não é o carro, é o motorista dentro do carro, o motociclista em cima de uma moto, o ciclista em cima de uma bicicleta, o pedestre, todos eles têm que trabalhar de uma forma conjunta. Então eu não acredito numa campanha para motorista, uma campanha para motociclista, uma campanha para ciclista. Todo mundo faz parte de um sistema, onde você tem leis de degradê, quem está mais pesado respeita o mais leve, e onde você tem um bom senso que, de um modo geral, a gente está numa lei da selva, onde todo mundo é marginal, está todo mundo se safando. Isso tem que estar associado a você redesenhar a cidade de maneira que você promova de forma instintiva as pessoas a se respeitar. Por exemplo, adianta você chegar numa marginal, por exemplo, uma avenida de 4 pistas com aqueles brancos entre, sabe, as pistas com 5 metros de largura, plana, reta, larga e uma placa de 30 km por hora. Sabe quando o motorista vai andar 30 por hora? Não, nunca, porque aquele desenho de rua... Vai frear na câmera e depois acelera de novo. Não, nem isso. Aquele desenho de rua promove o quê? Uau, pista larga, bonitinha, asfalto, largo, tudo. O que ele vai fazer? Ele vai acelerar. Então isso só para dizer que você tem maneira de fazer com que as pessoas se respeitem na rua de acordo com o desenho que é feito do entorno. Você estimula, né? Você estimula. Quando você vê aqueles filmes na Europa, quando o motorista que está fazendo um racha, e você vê aquelas pistas divididas com linhas brancas, todas assim, erradas,
uma coisa assim, aquilo é feito para o motorista, opa, que estranho que está essa pista, ele já desacelera, porque não tem uma linha reta do lado dele. São linhas desencontradas. Tudo isso é técnica de desenho que faz com que as pessoas diminuam a velocidade. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta você fazer uma campanha, ensinar que tudo isso tem que ser feito, você exigir, multar, tudo isso tem que ser feito. Se você não tiver um desenho da cidade que promova a segurança de todos, porque ele é orgânico, feito a partir de quem vai a pé e de bicicleta. Então não tem essa, por exemplo, a Avenida Paulista aqui, você ficava, agora melhorou, 7 minutos e meio para atravessar uma rua, a Paulista, e atravessar uma rua. Quem vai ficar 7 minutos e meio para andar 250 metros, que é você atravessar a avenida e atravessar outra rua? Dá 3 minutos, o cara já sai correndo. Claro, porque... Como assim? 7 minutos e meio? Era assim. Então você tem que ter a partir do ser humano. Agora, uma coisa é certa, que nesse mundo selvagem, da maneira como as pessoas se locomovem na rua, todos replicam aquele motorista irado insensato. Ele é uma excelente pessoa fora do carro, chega no carro, ele é insensato. Então você vê na ciclovia as pessoas andando de bicicleta como um motorista desrespeitando o pedestre. Isso é erradíssimo. E desrespeitando o outro ciclista. Isso que eu percebi. Todos. Ele é como se fosse o mesmo cara do carro, só que o mesmo que faz barbaridade, que ele está fazendo ciclovia, em vez de ter sido o cara civilizado. Então, educação é tudo. Eu acho que tem que ter campanha assim, se comporte na ciclovia como um ser humano educado, respeitador, que nem você espera do carro. Eu acredito que uma comunicação, Marcelo, tem que ser muito mais ampla, bem feita, por uma pessoa que sabe comunicar, sem especificar, você ciclista, você pedra, você pessoa. Não tipificar o negócio. E uma coisa interessante... Não, isso vale para todo mundo. Eu digo assim, senão, mas tem que lembrar o ciclista também, senão ele parece estar protegido, que ele é sempre santo, e tem que lembrar, todos têm que respeitar, digo, todos. O pedestre tem que respeitar, o carro, o ciclista, tem que ser uma conscientização geral. Geral, né? é isso. Mas começa por aí, Marcelo, o pedestre tem que respeitar o carro. O carro, quero que se dane. É o motorista dentro do carro. Mas é tudo... Posso falar uma coisa? Aqui na epidemia, só falou, eu vi um dia no começo, estava tudo aquela fase importante de respeitar, ficar em casa, eu vi uma máscara jogada no chão, só que só fiquei chocado. A educação, você vê, às vezes é triste falar, às vezes tem preservativo que a gente achava no chão, né? Então agora é máscara no chão. É tudo alguma coisa no chão, é uma garrafa no chão, é um lixo no chão. Então educação, Paulinho, né, de hábitos do ser humano tem que ser para tudo. E aí o trânsito vai melhorar. Marcelo, deixa eu só finalizar um comentário. E aí nessa cadeia, em nenhum momento do trânsito justifica você ser agressivo a um pedestre porque ele está entre 1000 aspas errado. Então a gente vê muita barbaridade sendo feita porque o pedestre estava errado. Inclusive na ciclovia, tá cheio de gente correndo na ciclovia. Até porque o desprotegido é o pedestre. Exatamente. É então, isso. assim, a gente não é pode... desproporcional. A gente não pode esquecer que o rei da rua é o pedestre. Todo momento... Não, só coisa, é só isso que eu queria dizer. Eu, como pedestre, eu já fui abordado, quase atropelado, por ciclista que devia ser o mais consciente e até por moto. É isso que eu queria lembrar. Um vai pegando a escala animal do outro. Vamos mudar, né? Nós estamos confiando na senhora. Marcelo, eu queria que a Renata falasse, aproveitar que está chegando pertinho já do final do programa, sobre o projeto dela, o Bike é Legal. Legal. Como que você criou, como que você faz para mantê-lo, e como está a audiência, pelo que eu vi aqui, 190 mil pessoas inscritas, não é para muita gente não. Nós batemos 200 mil, Paulinho. Que legal, nós parabéns. Nós estamos com 205 mil, nossa, que felicidade. Depois que a gente foi saído da ESPN, eu saí da ESPN triste, não queria sair, fomos saídos. Eu comecei esse canal de YouTube, mas lentamente, porque, na verdade, naquela época, o nosso foco ainda era continuar em alguma televisão. Sim. Então, fui trabalhar na TV Gazeta, fiquei até depois dos Jogos Olímpicos, fiz Copa do Mundo, até os Jogos Olímpicos. Você tem mais audiência agora que na Gazeta. Tem. Mas TV aberta, você tem a vantagem de você entrar... na casa da pessoa com mais facilidade. E de um pessoal que você não entra pelo Bike é Legal. Entendeu? Sabe? É uma audiência qualificadíssima da classe C e D, B, C e D. Qualificadíssima. É um pessoal que não quer, que não tem
TV a cabo, por exemplo, mas que não fica num jornalismo tradicional, fica num outro tipo de jornalismo, né? Então eu gostava muito da TV Gazeta, assim como eu também gostei muito de fazer o Canal 21, né? Legal. E aí a gente saiu, começamos a focar mesmo no nosso canal de YouTube em 2016. Aí sim, foi foco total no canal de YouTube. E a gente fala da bicicleta enquanto transporte, esporte, lazer e cidadania. Porque tudo isso que nós estamos conversando com o Marcelo, A com a questão de... conscientização, né? É cidadania. A cidadania, ela está por trás de tudo que é esporte e mobilidade. Então a gente trabalha muito essa questão dos direitos do ciclista, dos direitos do pedestre, dos direitos de sermos pessoas nas cidades, né? Assim, de você construir um espaço de acesso público onde a parte do ser humano, da pessoa, né? A cidade para as pessoas. E qual que é o endereço do canal? O canal, ele tá www.youtube.com, bike é legal. Também tem internet, tá no Instagram, mas o nosso foco mesmo é o canal de YouTube. Ah, legal. Renata, o que nós não perguntamos para você que você gostaria de responder? Nossa, tem tanta coisa. É engraçado que a gente ficou numa fase da minha vida que pouco se falou, né? Sim. Assim, é uma coisa que é como que a gente se torna cicloativista, né? Que você perguntar o que eu sou jornalista, colega, adoro rádio e sou cicloativista. O que é um cicloativista? Eu comecei a pedalar com o meio de transporte em 76, estava estudando arquitetura no Mackenzie e fiquei muito rapidamente indignada com a cidade eu não conseguia atravessar a ponte para ir para o Morumbi, eu não conseguia subir a ladeira porque os carros ficavam em mim, né? E aí a gente começa a trabalhar a cidade. E quando a gente vê, a gente está imerso até... Você perguntou, Marcelo, sobre as ladeiras da cidade de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que é muito irrigada por rios. Tivesse a lei que nós conseguimos aprovar nos anos 90, duas leis, 10.907, 10.908, de autoria do Walter Feldman, que obriga, até hoje obriga, quando você constrói uma nova avenida, quando você constrói um novo viaduto ou ponte, ou quando você reforma, você tem que colocar ciclovia. Assim nasceu a Águas Espraiadas, Roberto Marinho, sem ciclovia. A reforma da Faria Lima foi entregue sem ciclovia. A reforma da Paulista foi entregue sem ciclovia. A Avenida Jacupêssego, todas essas avenidas de fundo de vale, que são coisas que eu posso até questionar, por que você vai asfaltar os fundos de vale? Mas a verdade é que São Paulo é uma irrigação de muitos rios com alguns morros. Então eu consigo te desenhar qualquer roteiro na cidade de São Paulo praticamente plano, você só vai subir 50 metros no final se tiver numa cota alta. Porque toda a cidade é irrigada por rios que hoje passam avenidas de grande velocidade por onde deveriam ter sido construídas desde os anos 90. Renata, qual que é a demanda? Quanto falta de quilometragem para atender a cidade de São Paulo em ciclovias assim? Tem algum estudo sobre isso? Hoje nós temos 450 quilômetros, vai ficar com 600, 700. Se você imaginar que nós temos 17 mil quilômetros de estruturas viárias, dá menos de 0,1%, não é isso? É muito pouco. É muito então pouco. Não tem um número que vai ser agora acabou. Frase do Alfredo Sirkis, que faleceu recentemente, que foi o fundador do PV, mas eu sou grande fã dele, não é nem por causa disso, mas porque ele está por trás das primeiras ciclovias do Brasil que foram feitas no Rio de Janeiro. Ele fala, uma ciclovia nunca está pronta, sempre você vai melhorar. E ele também fala, não comece a fazer uma ciclovia sem perguntar para os ciclistas o que deve ser feito. Porque só quem pedala mesmo, quem mede, quem palmilha a cidade... Entende, né? Sabe o que é. Eu posso te contar onde tem paralelepípedo, onde tem bueiro, onde tem buraco, por toda a Vila Madalena, Jardins, Pinheiros, Alto de Pinheiros, Morumbi, aqui o centro. Qualquer ciclista que pedala, ele vai te dar descrição de coisas que só pedestre eventualmente sabe. Só que a gente tem essa amplitude orgânica da cidade, né? Então é isso aí. Então, infelizmente, vai terminar o programa inacreditável de hoje com Renata Falzoni, que deu um show aqui, né, nas respostas. Marcelo Santos, sua despedida. Passou muito rápido, eu desejo sorte na sua profissão agora de vendedora e eu sugiro que quando for vendedora, porque tem o tataraneta aí que estudou faculdade, que ela falou de arquitetura e urbanismo, ela me explicou. Então, que a senhora tenha no seu grupo também urbanista para ajudar a redesenhar as coisas da cidade, que tudo que a senhora falou é de arquitetura, urbanismo, tráfego, tudo junto. Né? Sorte! Renata, Amém. Obrigado e boa sorte nos seus projetos, hein? Amém, super obrigada. Até terça!
Blog do Paulinho apresentou Programa Inacreditável. Um bate-papo sobre os temas mais relevantes